Pedalboard utilizando da seguinte maneira: em primeiro lugar vem um compressor Sparco da Moe, logo após na cadeia de sinal vem o A e volume da Rotone, depois o SD1 da Bose, o overdrive de primeiro estágio, depois o verdinho que é o Nobels, e logo após um BB Preamp da RAD, que é uma empresa brasileira, e a Ampero, que é o cérebro de tudo. Eu estou usando da forma de patch, e aí eu utilizo como se fossem pedais, porque eu estou utilizando na frente do amplificador. Então eu não tenho nenhuma simulação de ampli, nem IR, nem nada, apenas os efeitos, modulações e ambiências. Tá? O compressor sempre ligado, e aqui no Ampero Switch eu controlo os 2 bancos que eu tenho, e cada banco tem 3 efeitos. Eu utilizo quando vou tocar em linha, eu já tenho presetado em outro banco alguns amplificadores e IRs, mas nesse caso eu estou tocando ligado direto no amplificador, e o amplificador sendo microfonado. Mas depois eu vou fazer um vídeo demonstrando os timbres que eu consigo tirar na Ampero, tocando diretamente em linha, direto na mesa de som e em estéreo. Tenho dois bancos completamente em estéreo, então tanto as modulações quanto as ambiências, delay, reverb. Então depois eu faço um vídeo demonstrando esses timbres no estéreo. Então vamos lá, eu vou demonstrar os timbres, tá? Primeiro clean. Eu costumo utilizar o compressor ligado direto, e aí ele fica muito bem. Eu posso já chamar alguns efeitos como o chorus da Ampero, e aí fica assim. E aí, depois do compressor, eu venho no meu segundo pedal, é um pedal de volume e um pedal de wah da Rotone. Eu posso utilizar como volume para fazer algum swell ou apenas mutar o instrumento. Normalmente, quando eu utilizo ele, eu desligo o compressor. E aí, adicionando um reverb ou um delay, fica interessante para fazer o swell. E a outra função dele é a função de wah, e aí fica assim.
pedal bem simples e fácil, direto, bem simples de utilizar. E aí agora começa a seção de drives, o SD1 como um primeiro estágio de drive da Boss. E ele soa bem transparente, bem leve. E aí, claro que dependendo dos captadores, isso vai ficar mais leve ou mais forte. Vai depender da sua guitarra, da sua pegada. É um pedal que tem uma dinâmica muito boa. E é um excelente custo-benefício para primeiro estágio. É um pedal direto e bem simples e fácil de usar. E com a seleção de captadores que você vai fazer, você consegue ter uma versatilidade bem maior com o pedal. Se você selecionar o captador da ponte, ele vai ficar bem mais forte. E se você utilizar no single, ele vai ficar bem mais leve, bem mais transparente. Então esse foi o meu primeiro estágio de drive, apenas com o compressor ligado e o SD1. E no segundo estágio agora vem o Nubels, um delay um pouco mais forte. O Nubels é aquele pedal que a galera vem utilizando bastante atualmente, tá? Que é o ODR. Essa versão é a versão mini, bem, basicamente a diferença dele para a primeira versão é que ele tem um knob a mais, que é um knob de cut low, é um corte de grave, um corte de agudo, você consegue ter uma dinâmica bem melhor e bem maior também. Ele é muito bom para o primeiro estágio, mas se você colocar ele um pouco mais pesado, é um drive que você consegue tirar uns timbres muito bons. Claro, e se você quiser dar um boost com o primeiro estágio, aí ele vai ficar bem mais pesado, dependendo do que você vai utilizar. Fica interessante utilizar os dois primeiros estágios de drive. E ainda com os dois pedais ativados, na seleção de captadores você consegue obter timbres mais pesados.
O Nobles é aquele drive que você consegue utilizar sozinho sem precisar de outro pedal, sem precisar de outro estágio de drive junto com ele. E agora vem o terceiro estágio de drive, que é um BB Preamp da Rádio Custom Shop, uma empresa brasileira. E esse pedal ele tem uma dinâmica muito boa. E essa dinâmica ele permite tocar mais leve e ele responde, até mesmo limpando no knob da sua guitarra, você consegue um timbre bem mais leve. Você consegue deixar um pouco mais pesado apenas com a sua mão e a seleção de captadores. Você acaba conseguindo chegar num timbre que você precisa para aquela música, dependendo se for leve, você consegue, ou se for mais pesado, você consegue também chegar num timbre interessante com esse pedal. E agora passando para Ampero, eu tenho um drive de primeiro estágio no primeiro foot switch da Ampero, que eu utilizo sozinho ou com outro pedal também. Então esse é o drive da Ampero. E esse drive de primeiro estágio da Ampero, ele funciona para mim como se fosse um boost de volume. Quando eu preciso de algum volume extra. Além do drive, eu posso adicionar também um reverb, meio que um reverb básico. Lembrando que esse drive é apenas da Ampero, não tem nenhum pedal outro de drive ligado, tá? É uma simulação aqui da própria Ampero. E no segundo foot switch eu tenho um chorus bem simples. É o Arizona Chorus, é bem conhecido. Chorus é um efeito que a gente vem utilizando cada vez menos, mas para quem toca em igreja, a gente ainda utiliza em algumas músicas mais antigas. E no próximo eu tenho um delay. É um dual delay, bem simples. E, claro, se eu quiser utilizar o tap tempo, ele tem um tap tempo integrado. E aí fica bem simples, bem fácil de usar. Porque daí não embola o seu delay com o tap tempo. Tá? É uma função bem útil, bem interessante, que a gente já vem utilizando há um tempo. Isso é muito bom. Esse foi o primeiro banco. No segundo banco, eu tenho praticamente os mesmos efeitos, só que um pouco mais forte. Delay, reverb e o tap tempo também integrado no último foot switch. O meu primeiro foot switch é um delay reverb um pouco mais exagerado, bem mais forte.
E aqui você percebe que a cauda do delay, do reverb, né, é bem mais longa, é uma ambiência bem maior. Já no meu segundo foot switch eu tenho Cloud, que é pra gente tocar worship, né, aquela onda mais nessa pegada de worship mesmo. E aqui você percebe que o reverb é bem mais longo, ele tem uma ambiência que tem um sustain muito grande. E basicamente é isso, pessoal. Esse é o setup que eu utilizo e os efeitos que eu utilizo quando eu estou tocando diretamente com o amplificador. Eu ligo direto no input, no output da pedaleira vai direto para o input do amplificador. Tá? E o amplificador está sendo microfonado para ir para os PAs. Normalmente eu estou tocando assim, mas eu também tenho presets aqui na pedaleira para tocar diretamente em linha. Algumas simulações de amplificador, dual amp, modo estéreo. Eu tenho um pack para tocar diretamente em linha e em estéreo, até as modulações, tá? Depois eu vou fazer um vídeo demonstrando esses timbres diretamente em linha, que aliás é a maior parte dos meus efeitos é tocando em linha, mas depois eu faço um vídeo para vocês darem uma sacada, beleza?